Olá! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre como criar uma seção de referências bibliográficas e como usar chaves de citação dentro de documentos do LaTeX. Muito provavelmente você já deve ter se preocupado sobre quanto tempo você vai precisar separar para gerenciar todas as referências que você usou no documento e para criar uma seção de referências bibliográficas que esteja completa e dentro dos padrões de formatação da revista ou da universidade para a qual você vai submeter o seu documento. Acontece que isso sempre foi um problema porque as referências bibliográficas têm muitas características e cada instituição tem uma maneira diferente de enxergar a formatação desses documentos. No Overleaf e no LaTeX, a gente vai poder fazer isso de forma rápida, sem se estressar com a formatação. Mas primeiro, a gente vai precisar submeter ao nosso projeto, subir para a nossa ferramenta de projetos, um arquivo que contenha todas as referências que a gente quer usar para o nosso documento. Então, para isso, eu vou usar o gerenciador de referências, que é o Mendeley. O Mendeley ele tem uma ferramenta interna que nos permite sincronizar o arquivo BibTeX. Ele vai produzir para nós um arquivo que contém todas as referências bibliográficas que nós temos no nosso repositório dentro de um único arquivo. Nesse arquivo vão ser listados para nós autor, título e qualquer outra característica que a gente tenha adicionado à nossa referência. No meu caso, ele vai gerar um documento para toda a minha biblioteca e vai gerar esse documento no meu desktop. Eu vou precisar fazer o upload disso dentro do Overleaf. Para isso, nós vamos usar a ferramenta de upload do Overleaf. Perceba que a ferramenta de upload permite também que a gente faça conexão com o Mendeley diretamente. Só que essa é uma característica que ela está disponível apenas para as contas pagas. Tá? Então a gente vai usar aqui a ferramenta gratuita, que seria a seleção manual desse arquivo. Então eu vou selecionar pelo meu computador e vou fazer o upload disso para dentro do meu projeto. E ele vai ficar disponível aqui. Se nós clicarmos no documento .bib, a gente vai ver que ele, na verdade, é um simples arquivo de texto, gerado automaticamente, claro, mas que contém apenas referências bibliográficas com uma chave de citação, um abstract, os autores, o DOI, o nome do journal, as palavras-chave e qualquer outra característica que a gente tenha adicionado ao nosso documento lá no nosso gerenciador. Voltando ao documento do LaTeX, a gente vai poder, então, citar esses documentos ao longo da construção do texto. Então, se aqui na introdução, por exemplo, nós estivermos digitando o conteúdo e a gente achar um momento de citação, a gente vai poder usar uma marcação simples para determinar qual documento a gente utilizou para embasar aquela ideia. Então, eu vou colocar aqui um texto genérico. Este é um exemplo de citação. E eu vou jogar aqui uma citação para um documento, por exemplo, da ABNT. Então, eu vou colocar o /cite, vou abrir chaves e vou colocar uma parte do nome da chave de citação que eu já cadastrei lá no Mendeley, que é o ABNT, e ele vai apresentar para mim aqui que eu tenho uma referência, que é o ABNT 2002. Então, eu tenho aqui uma referência já a um documento. Percebam que a instrução /cite ela tem uma diferença grande para a citação, para a chave ou marcação /ref. A ref ela faz referência a labels que nós cadastramos no nosso documento. E o /cite faz referência a referências bibliográficas que a gente colocou em um arquivo library, por exemplo. Ok? Esse aqui é um exemplo de uma citação com apenas um documento. A gente pode fazer citações que são citações compostas, baseadas em mais de um documento. Então, vou colocar mais um texto de exemplo. Aqui temos um outro exemplo de citação. E aqui eu vou colocar duas novas referências para o nosso documento. Então, vou colocar um /cite e vou abrir chaves e escolher aqui, aleatoriamente, uma citação dentro das possibilidades que nós temos.
Então, vou colocar aqui o Abraham 1970 e ele já vai fechar a chave de citação. Porém, eu vou voltar aqui para dentro da chave de citação e vou colocar uma vírgula e ele vai determinar aqui que eu posso colocar outra citação. Eu vou colocar aqui, por exemplo, o Acton 2013. Ok? E já tenho aqui, então, 2 trabalhos sendo referenciados. Se nós compilarmos da maneira que ele está, ele já vai identificar os momentos de realizar as citações. Porém, ele não vai conseguir resolver essas citações para nós. Então, se a gente analisar o documento, ele vai apresentar o documento composto por, na verdade, interrogações, porque ele não sabe o que isso significa. Isso porque nós falamos para o overleaf qual vai ser o arquivo de citação, mas não falamos para o LaTeX qual que vai ser o documento que nós queremos selecionar de dentro do nosso projeto como uma base de referências. Para isso, nós vamos precisar voltar aqui para a área relacionada, né, para os nossos códigos e nós vamos colocar uma chave, né, de marcação relacionados à bibliografia. Primeiro, a gente vai ter que determinar qual vai ser o estilo de citação, né, o estilo de referências que nós queremos. Então, eu vou colocar barra bibliography style. E aqui nós temos um conjunto de estilos que nós podemos utilizar. A título de exemplo, nós vamos usar o estilo plain. O estilo plain, ele é um estilo no qual a citação é numerada e a referência é colocada com todos os seus atributos. Depois disso, nós vamos precisar colocar qual vai ser o arquivo que nós queremos utilizar para compor a referência do nosso sistema. Então, eu vou colocar aqui um barra bibliography e eu vou determinar aqui qual vai ser o nome da nossa biblioteca. No nosso caso, o nome da nossa biblioteca é library.bib. Então, eu vou colocar library.bib. Agora sim, se nós compilarmos esse documento, nós vamos ver a criação de uma seção de referências e das citações. Percebam que ele já numerou as citações, ok? Então, temos aqui as citações numeradas e as referências já foram criadas dentro do nosso documento em uma seção específica que está localizada basicamente onde nós colocamos a citação aqui de bibliography. Com isso, nós já aprendemos como realizar citações e referências de modo automático dentro de documentos LaTeX.